Oi! E aí galera, de boa? Aqui é o Luiz e eu vim trazer mais um devocional da quarta-feira pra vocês. Hoje com um tema muito importante. Hoje eu vim trazer um tema sobre uma coisa que geralmente as pessoas têm muito problema com isso, que é sobre o que Deus pensa sobre você. Então, aí vocês perguntam, como assim o que Deus pensa sobre mim? Exatamente. Porque muitas vezes a gente é minado ou parado pelaquilo que não o que Deus pensa sobre a gente, mas o que as pessoas pensam sobre a gente, o que a nossa própria cabeça pensa sobre a gente. Deus, ele tem tudo escrito na palavra dele sobre o que ele fala sobre nós e sobre quem ele é, verdadeiramente, né? Então, mas muitas vezes a gente fica muito fixado ou a gente fica muito pensativo sobre o que as pessoas pensam sobre a gente. E isso acaba nos parando muitas vezes sobre o que Deus tem pra você. Porque Deus ele tem um chamado, ele tem uma coisa específica pra você. Só que a gente fica muito, mas a gente trava, a gente para, a gente desiste. Muitas vezes pelo comentário alheio. E às vezes pessoas que nem são da igreja, já começa por aí, se as pessoas não é da igreja, você não deve nem escutar. Porque aquela pessoa que escuta o conselho dos tolos se torna tolo, aquela pessoa que escuta o conselho dos ímpios se torna ímpio. Então você nem deve escutar. Mas muitas vezes vem também de irmãos dentro da igreja. Só que aí que tá, a gente tem que parar de ficar escutando o que pessoas têm a falar. Porque as pessoas, elas não sabem o que falam. Quando Jesus estava sendo sacrificado, ele olhou para todas aquelas pessoas que estavam crucificando ele e falou assim: Deus perdoa-me, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não sabem o que fazem, as pessoas não sabem o que fazem, às vezes elas não têm esse conhecimento, esse discernimento sobre como a atitude delas afeta você. Então você tem que parar de ficar escutando essas pessoas e colocar na sua cabeça que o que importa é o que Deus está pensando sobre você, o que Ele está falando para você. Se Deus virou para você e falou que você seria isso ou seria aquilo, que muitas vezes para você mesmo pode parecer algo impossível, mas isso não importa, porque o importante é o que Ele falou para você. Deus, ele fez Moisés, que era um cara gago, ele governar, mas que ele fez ele liderar uma multidão de pessoas. Ele virou e falou assim: Deus, eu não sou capaz disso, eu sou gago, eu não consigo falar. Aí Deus vira pra ele e fala assim: meu irmão, se eu falei que você vai ser, é porque você vai ser, tá me entendendo? Aí ele virou e falou assim: é isso, porque o importante é o que ele falou, não o que você está pensando. Na nossa mente, ela é usada para pregar peças para você. Se a gente olhar lá no livro de Gênesis, a gente vê a cobra, que é o diabo, vindo falar com Eva, falando para ela comer o fruto, né, que não era para ser comido. Ele falou: então quer dizer que você não pode comer de nenhum fruto que está aqui? Ou seja, ele estava contando uma mentira para ela. Uma mentira. Depois ela vira e fala: não é isso, não é bem isso, eu não posso comer disso. Aí vem que o diabo vem e depois distorce a palavra. Ou seja, se a gente conhece da palavra, se você conhece, ele tenta distorcer para você. Primeiro ele tenta jogar o jogo para você, para ver se você conhece a palavra. Depois ele distorce a palavra para você. Então a gente tem que estar muito atento ao que estão falando pra gente. A gente não pode deixar isso acontecer, porque se ele usou uma cobra para falar com Eva, por que ele não usaria uma pessoa para tentar disparar também? Então a gente tem que estar muito, mas muito de olho com essas coisas. A gente tem que estar com o nosso coração entregue verdadeiramente para ele. As palavras de Jesus falam lá, estão lá na Bíblia, então a gente precisa ler e consumir esse livro todos os dias para a gente entender essas coisas, para a gente entender, a forma de Deus se comunicar com a gente, a forma da gente entender o que Deus já falou pra gente. Lá na Bíblia fala que eu já sou mais que vencedor. Se eu já sou mais que vencedor, por que eu ficaria preocupado com o que as pessoas falariam que eu não sou capaz disso, que eu não sou capaz daquilo? Não tem nada a ver. Deus te chama a ser um vencedor. Você é mais que um vencedor, você é amado, você é cordeiro, você é filho, você era órfão e você foi adotado por ele. Ele é nosso Salvador e é isso que ele fala pra gente também. Muitas vezes a nossa mente mesmo vai vir trazer esses problemas pra gente também, trazer pensando que a gente não é capaz. Se você pensar que você não é capaz, realmente não tem o que fazer, você não será capaz. Se você pensar que você é um perdedor, você será um perdedor.
Por isso que a nossa mente é uma coisa tão importante. A gente tem que moldá-la, renová-la a todo momento. A gente precisa ser renovado, a nossa mente precisa ser renovada para que a gente possa ser moldado e para que a gente possa chegar nesse nível de entender quem somos nós e o que Deus tem para nós. Por exemplo, não tem... Se você pensar que você é um vencedor, você vai ser um vencedor. Começa aqui. Começa aqui. Por isso que Deus fala sobre a renovação da vossa mente. A gente precisa entender que a primeira coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente está se sentindo triste, a gente precisa declarar palavras. Lá em Gênesis fala, Deus disse, Deus falou, Deus falou. Por quê? Porque Ele está declarando. A gente também precisa declarar essa vitória sobre as nossas vidas. Quando você está num mau momento, quando você está pensando coisas ruins, declare que você não é isso. Venha e coloque um versículo onde que Deus fala que, por exemplo, se eu caminhar no vale da sombra da morte, não temerei, pois Deus está comigo. Declare esses versículos, declare essas palavras. A palavra é uma coisa muito importante, ela tem poder até dentro da nossa mente também. Então, primeiro, você precisa vencer o inimigo aqui. Não deixe ele te vencer aqui, entende? E não deixe as pessoas minar aquilo que você é. Não deixa isso acontecer. Como testemunho eu posso falar isso com muita propriedade, que muitas pessoas acharam que eu não seria capaz de fazer isso ou fazer aquilo, e até hoje tem uma coisa que eu corro muito atrás, que na minha própria mente eu acho que eu não sou capaz muitas vezes, e eu luto contra isso todos os dias. E a gente precisa olhar para esse ponto onde a gente acha que a gente não é capaz de alguma coisa e entender que a gente é sim capaz de alguma coisa. E nós, como cristãos, também devemos olhar para o nosso irmão e também apoiá-lo. Também falar que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Se ele falar algo, se ele declarar algo positivo daquilo que Deus falou, vai e apoia ele. Não venha ser contra ele. A gente precisa chorar com os que choram e alegrar com aqueles que estão alegres. Então, se ele falar, se ele declarar uma palavra, declare junto com ele, vá com ele, ajude-o se for possível. Se você for alguém que já passou por uma experiência, alguma coisa, vá, aconselha-o. Nós, como cristãos, primeiro devemos vencer os problemas da nossa própria mente e não deixar as pessoas minar os nossos sonhos ou aquilo que Deus colocou na nossa vida, no nosso chamado. E quando a gente vê alguém que está precisando disso, alguém que está correndo atrás disso também, a gente precisa ir apoiar ele, porque um dia pode ser você e vai ser você. Porque o inimigo, quando vê que alguma coisa está dando certo, quando ele vê que alguma coisa muito que vai estremecer o inferno mesmo, ele vai tentar te parar de alguma forma. Ele vai tentar. Então a gente precisa chegar e vencer esse problema. Então a gente tem que estar ciente que essas coisas realmente vão acontecer. Então, por favor, não seja parado por essas coisas. Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o que as pessoas ao seu redor falar para você deixar aquilo te consumir. Escute o que Deus está falando para você verdadeiramente. Escute o que Deus tem pra você. Deus é seu pai. Ele te adotou quando você ainda era órfão. Então, Ele te ama. Não deixa aquele que não sabe de nada da sua vida, ou aquele que quer te parar. Acredite naquele que conhece o passado. Ele é o passado, o presente e o futuro. Aquele que já está no futuro antes mesmo da gente. E aquele que te conhece melhor do que qualquer um. Guiar o seu caminho e te colocar no centro da vontade dele. Eu venho aqui no final agora para declarar sobre a sua vida vitória, sobre qualquer plano e qualquer chamado que Deus tenha colocado na sua vida. Nada pode te parar, mas nada pode te parar se realmente Jesus for o centro daquilo. Se Jesus for o centro e Jesus tiver falado aquilo para você, não tem nada que te segure. E que os seus irmãos, que as pessoas que estão ao seu redor, da igreja, aquelas pessoas que você confia, que estão dentro da igreja com você, que elas possam te apoiar e te ajudar. Você vai ter muito apoio, muita ajuda daqueles irmãos e também terá a maior apoio, a maior ajuda de Deus sobre aquilo, sobre a sua vida, porque se Ele diz que você seria capaz, você será capaz sim de fazer e de viver esses planos que Ele tem para você. Então, não desista, não acredite na palavra daqueles que falam contra a palavra de Deus, não acredite nas palavras daquele que vão contra o chamado dele. Olhe para os frutos deles e você saberá quem realmente está tentando te ajudar ou não. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida vitória e tudo isso que eu tenho falado nessa pregação, sobre você acreditar sobre quem você é amado. Não esqueça disso. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Amém. Galera, muito obrigado por me escutar em mais uma semana. Espero que vocês se inscrevam, deixem um like de vocês e que vocês possam acompanhar a palavra de todos os nossos irmãos que estão vindo aqui pregar.
Muito obrigado e tchau, tchau.